Bom dia, galera! Então vamos para a correção da lista 1 de probabilidade, tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Não era uma lista difícil, né? Se você se empenhasse um pouquinho, você conseguiria fazer todos os exercícios. Então, confere aí se você acertou ou não acertou, faz a correção no teu caderno. Combinado, pessoal? Então vamos lá. A primeira questão, ela fala o seguinte, ó. Numa urna existem 2 bolas vermelhas e 6 brancas. Sorteando uma bola, qual a probabilidade dela ser vermelha? Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que ver o número total de bolas aqui. Qual que é o número total? Bom, nós temos aqui, ó, 2 bolas vermelhas e nós temos aqui 6 bolas brancas. Então, a gente sabe que a probabilidade aqui ela vai se dar num total de quanto? De 8. Então, nós temos 8 possibilidades. Mas ele pediu para a gente levar em consideração o quê? Dessa bola ser vermelha. Então, quantas bolas vermelhas nós temos aqui? Nós temos 2. Então, aqui é 2 em 8. Dá para a gente simplificar? Claro que dá, né, pessoal? Aqui, ó, dá por 2. Então, vai dar 1 em 4. Então, a probabilidade é 1 em 4. Se você quisesse transformar isso aqui em decimal, você faria a divisão, né? Vou colocar aqui para você se guiar. 1 dividido por 4, quantas vezes o 4 cabe no 1? Nenhuma vez. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2. 8, sobra 2. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5. Então, aqui ó, é 0,25 ou 25%. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a próxima, então? Bom, nessa questão aqui, ele falava para a gente levar em consideração o seguinte. Um número é escolhido ao acaso entre os 20 inteiros de 1 a 20. Pessoal, entre os 20 inteiros de 1 a 20. Então, a primeira situação aqui, a gente colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até chegar no 20, tá? Aí você diz, tá, mas eu não preciso fazer isso. Não tem problema, pessoal, não precisa mesmo. Eu estou colocando aqui porque eu quero falar sobre as questões numéricas aqui, tá? Beleza, agora ele diz assim, ó, o total de números que a gente tem aqui, a gente já viu que é 20. E o primeiro evento que ele está pedindo para a gente levar em consideração é se ele for par. Então, se ele for par, o que a gente tem aqui? A probabilidade em quantos casos aqui? Em 20, que é o nosso espaço amostral, total aqui, né? Números pares. Quantos números pares nós temos aqui, pessoal? 10, né? Então, aqui a nossa resposta é 10 em 20 ou simplesmente 1 em 2. Tá? A gente simplifica aqui 1 em 2. Beleza. Agora, dele ser ímpar, mesma coisa aqui, ó, pessoal. Probabilidade. A gente tem 20 possibilidades e a gente tem aqui 10 números ímpares. Então, mesma coisa, ó. Posso simplificar aqui os zeros e a gente tem de resposta, então, 1 em 2. Beleza. Agora, pessoal, ele está perguntando assim, ó, de ser um número primo. Primeiro de tudo, vamos lá. Quem são os números primos aqui? Números primos. 2, que é o único número primo par. Quem mais? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos uma probabilidade de 8 casos em 20. Posso simplificar isso aqui também? Claro que pode. Vamos simplificar aqui por 4. Então, a gente tem o seguinte aqui. 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Então, é 2 em 5. Beleza. E agora, ele diz assim, ó, ser um quadrado perfeito. Pessoal, o que significa ser quadrado perfeito?
Anota lá, quadrado perfeito. Quando a gente tem dois números iguais multiplicados, resulta aqui num quadrado perfeito. Então, quais desses números aqui eu posso multiplicar por ele mesmo e eu vou ter quadrados perfeitos? Para a gente descobrir aqui, você pode determinar fazendo o oposto, né, a operação inversa desse elevado ao quadrado aqui. Qual que é a operação inversa aqui? Eu descubro fazendo uma raiz de x quadrado. Então, por exemplo, quem que a gente tem aqui? Ó? O 1, a gente consegue fazer isso, né? Raiz quadrada de 1 é 1, então o 1 conta. Depois, o 4 a gente pode fazer, raiz quadrada de 4 é 2, fechou. O 9 a gente consegue fazer, raiz quadrada de 9 é 3. E o 16 a gente também consegue fazer. Os outros a gente não consegue. Então, aqui, pessoal, a probabilidade vai ser 4 em 20. Que aí eu posso simplificar aqui por 4, né? E eu vou ter 1 em 5. Fechou, pessoal? Vamos para o próximo, então. Beleza, nessa questão aqui está dizendo assim, ó, dois dados, um verde e um vermelho. Ó, pessoal, isso aqui vai ser muito importante para a gente resolver depois a questão. Um verde e um vermelho são lançados e observados os números das faces de cima. Primeiro de tudo aqui, olha o que ele falou importante. São dois dados, um verde e um vermelho. Aí ele pede na número 6 assim, ó. Qual a probabilidade de ocorrerem números iguais? Probabilidade de ocorrerem números iguais, pessoal. Então, analisa comigo aqui, ó. Se a gente tem dois dados, nós temos, então, 6 vezes 6, que a gente já viu no vídeo lá, é 36 possibilidades. Quem não lembra disso, tem que pegar e montar a tabelinha. Se você montar lá a tabela, tu vê que tem os dados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, pessoal, tu monta todas as possibilidades aqui, ó, tá? Para quem não lembra por que é 36, ó. Monta aqui, monta aqui, monta aqui, tá? Então, pessoal, ó, não vou fazer aqui, mas é para você lembrar só, tá? Ó, por exemplo, a primeira possibilidade aqui, ó, é de ser o dado 1 e 1, aqui 1 e 2, aqui 1 e 3, aqui 1 e 4, 1 e 5, depois 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, e você vai completando essa tabela aqui. Quando você completa essa tabela aqui, tu percebe que tem um total de 36 dados. E aí, a pergunta aqui era, qual a probabilidade de ocorrerem números iguais? Quando que vai ser igual? Quando der 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Quantas possibilidades aqui, ó? Nós temos 6 em quantas? Então, a probabilidade é 6 de 36. E aí, a gente pode ainda simplificar aqui por 6, que vai dar quanto? 1 em 6. Aqui está a nossa probabilidade, tá? Beleza, agora olha só a questão 7. Qual a probabilidade de ocorrerem números diferentes? Pessoal, lembra aquilo que a gente viu? Ó, números diferentes. Trabalha com o complementar. São todas aquelas possibilidades menos essas aqui que são iguais. Então, a gente também poderia montar pela fórmula. Lembra? Ó, probabilidade do evento A mais a probabilidade do seu complementar é igual sempre a 1. Então, aqui, pessoal, esse evento A aqui eu vou chamar de números iguais. Números iguais. E esse evento aqui são os números diferentes. Tá? Agora, analisa comigo aqui. Números iguais, a gente já sabe qual é a probabilidade. Qual que é a probabilidade de termos números iguais? Aqui, ó. 1
em 6. Agora, mais a probabilidade que eu não sei, que eu vou descobrir, né, é igual a 1. O que eu faço agora? Manda esse 1/6 aqui para o outro lado. Probabilidade de A complementar é igual a 1 menos 1/6. Como que eu faço para somar a fração? Tem que ter o mesmo denominador. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 1? É o próprio 6. Então, aqui, 1 vezes 6. E se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então, aqui, pessoal, vai ser 6 sobre 6, menos 1/6, que é igual a 5/6. Quem não quisesse fazer dessa maneira aqui, era simplesmente contar aqui. Se a gente tinha 36 aqui, se a gente tinha 6 possibilidades aqui, tu cortava isso, pegaria os 30 que sobraram. Então, 30 em 36. E aí você simplificava até não dar mais, e você chegaria ao mesmo resultado aqui, 5 em 6. Fechou, galera? Vamos para o próximo, então. Agora, na questão 8, ele pede qual a probabilidade da soma dos números ser 7. Primeiro de tudo, quando que dá 7? Dá 7 se a gente tiver 1, 6 ou 6 e 1. Né? Porque se eu jogo o primeiro dado pode dar 1, o segundo dado pode dar 6. Ou poderia ser primeiro dado dá 6 e o segundo dá 1. Qual é o próximo? 2 e 5 ou 5 e 2. Depois, 3 e 4 ou 4 e 3. Então, olha só, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho 6, probabilidade, então, é 6 em 36, que é a mesma coisa que 1 em 6. Por quê? Porque a gente simplificou aqui por 6, tá? Agora, número 9. Qual a probabilidade da soma dos números ser 12? Pessoal, soma dos números ser 12 é somente se der 6 e 6, não é isso? Então, só pode acontecer uma possibilidade, somente uma possibilidade. Então, a probabilidade aqui é 1 em quanto? 1 em 36. Tá? Fechou aqui. Vamos para a questão 10. Qual a probabilidade da soma dos números ser menor ou igual a 12? Pessoal, menor ou igual a 12 são todos eles. Então, a probabilidade aqui é igual a 1, porque vocês lembram que quando a probabilidade é de 100%, é a mesma coisa que 1. Tu pode colocar probabilidade igual a 1 ou probabilidade de 100%. Fechou, galera? Beleza, vamos para o próximo. E na questão 11, pessoal, eu fiz um desenho aqui, um esboço, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Qual a probabilidade de aparecer o número 3 em ao menos um dos dados? Então, vamos supor assim, ó, você jogou o dado vermelho, deu 3. Quantas possibilidades tu tem para cair no dado verde? Tu tem mais 5 possibilidades aqui. Aí vamos supor que você tenha jogado e o dado verde tenha dado 3. O dado verde tenha dado 3. Quantas possibilidades tu tem para o dado vermelho? Mais 5 possibilidades. Então, em um dos dados, a gente tem 10 possibilidades. 10 possibilidades. Agora, se cair os dois lados virados para cima e eles serem 3, só tem uma possibilidade. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu tenho 10 possibilidades se um dado der 3 e o outro não, e eu tenho uma possibilidade se os dois dados derem 3. Então, nesse caso aqui, juntando 10 mais 1, 11. Então, a minha probabilidade aqui é 11 em 36. Beleza, galera? Então, vamos para o próximo vídeo para a gente terminar a correção aí. Fechou?